Do seu Jornal do ABC, com muitas informações a partir de agora para você, ouvinte número 1. Bem que a Kelly falou, ó, eu vou começar, você vai entrar no ar meio-dia 15, realmente. Ela deu, né, escreveu, não leu e olha, eu vou falar. Acabou aqui travando meu PC, né, o nosso que fazemos a transmissão pelo Facebook. Hoje estamos recebendo o, já posso chamar de pré ainda não? Pode, pré-candidato. Pré-candidato à Prefeitura Municipal de São Carlos. É isso aí. É isso aí. Vai pleitear uma vaga. E eu estou aqui com o Mário Casali e também Laura Macedo. Nós vamos bater um papo agora, daqui a pouquinho, daqui a alguns minutinhos, com eles a respeito de todos os assuntos da cidade, muito importantes com certeza. Eu vou trazer somente o tempo e a temperatura que a gente traz sempre, tanto para São Carlos como para toda a nossa região. E naquele dia fatídico, né, antes de ontem, a gente falou aqui que ia dar uma chuva, mas não sabia a intensidade e realmente causou o que causou no nosso município. Agora são meio-dia 18, para São Carlos nós temos sol entre nuvens, o tempo mais limpo do que imaginamos, mas sem probabilidade de chuva e máxima de 30 graus. Para Ibaté, 33 graus de máxima, Araraquara e também Américo Brasilense, 33 graus com um pouco mais de nuvem para a nossa região. Boa Esperança, 30 graus, 33 para Brotas, né? Dois Córregos, 33 graus também, e Torrinha, 32 graus de máxima hoje. Para a nossa Itirapina, 33, Santa Eudóxia, 34 graus hoje, nesse tempo louco que nós temos. E para a nossa querida Santa Eudóxia, 31 graus no dia de hoje, esse dia maravilhoso. Nós já estamos ao vivo e a cores no nosso Facebook, né? E trazendo, obviamente, vários detalhes para você. E ouvinte número 1, a gente vai bater um papo com o Mário e com também Laura Macedo. Daqui 2 minutinhos a gente já retorna. Se eu só colocar vocês dois na cena.
Exatamente meio de 22, agora valendo, né? Estou recebendo aqui Mário Casali, ele que se postulou ao cargo de pré-candidato à Prefeitura Municipal de São Carlos, e também Laura Macedo, ela que junto com o Mário falaram muito no Move Sanca a respeito aí de programas, né, para enchente, projetos, e uma discussão muito importante, né? Afinal de contas, antes de ontem, no dia 7 de fevereiro de 2024, nós tivemos uma chuva volumosa num período curto de tempo, né, e trouxe transtornos. E a gente vai bater um papo em geral, afinal de contas, já faz um tempinho que o Mário não passa por aqui, né, a gente precisa pôr o assunto em dia. E agora, efetivamente, pré-candidato à Prefeitura Municipal de São Carlos. Mário, exatamente. Seja bem-vindo, uma ótima tarde a você. Muito obrigado, ótima tarde a você, a todos os ouvintes e quem está acompanhando pelo Facebook também. Um prazer estar aqui, André, obrigado pelo convite. E hoje, junto com a Laura, pessoa que eu admiro muito, a gente trabalhou junto no projeto Enchente Zero, né, do Move Sanca, então fiz questão de convidá-la para estar aqui com a gente hoje para falar desse assunto tão importante da nossa cidade. Muito bem. Laura, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal DDC. Boa tarde André, boa tarde aos ouvintes. É um prazer estar aqui e uma alegria estar junto com o Mário. E eu tenho, a admiração é recíproca. Ô Mário, o que mudou de 2023 para 2024 para você nesse início, né, agora realmente de trabalho, agora que você se desligou da empresa, né, tem total tempo para dedicação, né, à nova carreira, a carreira política, né, porque realmente é uma carreira. Para alguns é o emprego da vida, porque nunca trabalharam, né, sempre foram políticos. Se não estão políticos, estão em cargos de confiança, né, e assim sucessivamente. E tem gente que até em outra cidade já foi trabalhar como cargo de confiança, e assim trabalha, assim é a política. Como que está esse ano 2024, início do trabalho? Eu queria que você desse aí uma panorâmica para os nossos ouvintes. Tá ótimo. Tá muito bom, estou muito animado, estou gostando muito de estar nas ruas, conversando com as pessoas, nos nossos eventos do Sancatec, em que a gente convida as pessoas para discutir temas. Inclusive, na quarta-feira, o dia que teve as enchentes, já tinha marcado o encontro para falar sobre enchentes, e foi exatamente no dia que aconteceu, né? E aí à noite a gente estava lá para discutir, muita gente acabou não conseguindo ir exatamente pelo problema das enchentes, né? Muito complicado para muitas pessoas, muita gente da área do Mercadão que ia também, né? Que a gente convidou e acabou não indo porque teve que cuidar das suas lojas, né? Cuidar dos seus espaços. E tá muito bom, eu tô muito animado com o projeto, né? Eu saí da presidência da Casali em outubro, um ano antes das eleições, para ter tempo para me dedicar, para eu aprender muito sobre gestão pública, né? Estou fazendo um curso de gestão pública também, do Renova BR, que é uma escola de renovação política, né, do Brasil, e para poder ter tempo para conversar com as pessoas e entender as demandas. Eu tenho andado muito na cidade, nas periferias, ouvindo muitas pessoas, principalmente uma escuta ativa, para entender o que cada um, no seu ponto de vista, é prioridade para a gente resolver os problemas da cidade. Nós estamos construindo um plano de transformação, que assim que homologada a nossa candidatura no futuro, ela será o nosso plano de governo, né? Então, nós estamos trabalhando isso dentro do projeto Sancatec, que é o projeto da transformar São Carlos na capital da tecnologia para as pessoas que aqui vivem. Porque a gente já cansou de ouvir essa história de capital da tecnologia, mas no nosso dia a dia, das pessoas que vivem aqui, cadê a tecnologia, né? Para melhorar a nossa vida, para a gente ser mais feliz aqui. Então, o projeto Sancatec tem esse objetivo. Eu estou liderando esse projeto. Nós temos um conselho de pessoas fazendo parte. Cada dia a gente está convidando também pessoas para fazer parte desse conselho, para ajudar a gente a montar as propostas. E a gente tem feito as reuniões temáticas, né? Está sendo muito legal e a gente está conhecendo muita gente boa. E São Carlos é privilegiada, tem pessoas fantásticas, extraordinárias e que, infelizmente, são muito mal aproveitadas na nossa cidade pelo poder público. Um dia veio aonde você está sentado, né, o Vanderlei Banhato, né,
dar uma entrevista para a gente e ele falou que as universidades têm muito pouca oportunidade dentro da administração pública, de forma geral, né? Muitas vezes se contrata aí por milhões projetos, né, para alguns serviços da cidade, porque todos precisam ter projeto, né? E aí inicia-se com a contratação do projeto para depois a contratação da empresa que vai executar esse projeto. E ele até comentou, ele falou, falta às vezes uma certa ligação, porque nós temos profissionais, imagina, com 2 campi da USP, a Universidade Federal, mais Unicep, FATECs, entendeu? Quer dizer, nós temos uma as duas Embrapas. Nós temos uma gama de profissionais muito grande. Incrível. Que não são aproveitados, né? E ele até comentou, você acha que numa possível eleição existe abertura do novo, principalmente para isso, para essa conversa? Você acha que é importante? Sem dúvida, isso é imprescindível. No Move Sanca a gente trabalhou dessa forma, o próprio projeto Enchentes Zero teve muita gente das universidades participando, tanto da USP quanto da UFSCar, e pessoas de diversos espectros políticos, vamos dizer assim. Ninguém ali estava interessado em política, estava ali interessado sempre na solução, né, do problema, todo mundo unido em torno disso. E, inclusive, você mencionou o Vanderlei Banhato, eu falei com ele na semana, agora não lembro se é passada ou retrasada, por telefone, ele estava nos Estados Unidos, e eu o convidei para fazer parte do conselho do Sancatec, ele prontamente aceitou, e fiquei muito feliz e honrado, porque ele é uma pessoa incrível, né, é uma pessoa de São Carlos, um notável de São Carlos, né, e ele vai poder contribuir muito, com certeza. Já falou, assim, ansioso por contribuir com as ideias, falou, eu tenho muita ideia boa, a gente não se sente ouvido, tal, vamos conversar. Então vai ser muito legal contar com ele também. Essa aproximação com a universidade é imprescindível. O professor Hamilton Varela, que é diretor hoje do Instituto de Química da USP São Carlos, também faz parte do nosso conselho, do Sancatec. Então essa aproximação é muito importante, saber usar o que a gente tem de bom, ter muito conhecimento, muita técnica, muita experiência ali dentro para a gente unir forças. E não só as universidades, a gente dentro das empresas, a gente tem pessoas com conhecimento extraordinário também, técnico. O próprio Paulo Vaz Filho, por exemplo, que ele é uma pessoa que participou com a gente do Enchente Zero, é uma pessoa que trabalha no mercado, tem a sua empresa e é especialista em drenagem macrodrenagem, microdrenagem, faz projetos para cidades, né, em relação a isso, e é uma pessoa que contribui muito com o projeto, por exemplo, né? Então a gente tem pessoas incríveis. Todo o conhecimento que é necessário para resolver a questão das enchentes, a gente fala assim, mitigar ao máximo, né? Porque resolver 100% a gente sabe que é impossível. A gente pode falar um pouquinho mais disso depois. Mas o conhecimento necessário, as pessoas necessárias, nós temos em São Carlos. A gente é privilegiado nesse sentido. E por incrível que pareça, a gente fica patinando nesse assunto porque as pessoas que estão no poder, na prefeitura, não conseguem aproveitar isso. Não tem organização, não tem como trabalhar em equipe, enfim, é uma tristeza viver isso, né? É uma situação delicada. Já que você tocou no assunto da enchente, né? Até o Antônio Júnior mandou aqui uma questão e ele perguntou qual que seria, a princípio, a sua ideia, principalmente naquela região do mercado, né? Que na verdade ela ali, eu acredito que tem um volume e ela aparece mais, primeiro que está no ponto central e comercial da cidade, então todo mundo vê, porque a enchente não é só ali, são em vários pontos, né? Mas ali é o ponto principal. E ali tem um probleminha que você sempre comentou nas nossas conversas, que é um problema de drenagem, porque água é drenagem, não tem o que falar, né? Ou você estanca ou você deixa ela livre, aí você tem os dois caminhos. E ele perguntou exatamente isso, qual que seria a sua visão macro hoje, né? Que é como você falou, primeiro você tem que ter a caneta na mão para poder solucionar, né? E segundo, você tem que trazer essas ideias. Perfeito. Essa pergunta é muito importante, a gente discute muito, principalmente essa região central, a região da Rotatória do Cristo, né, que a gente espera que melhore muito depois que a obra que a Rumo foi obrigada judicialmente a fazer. A gente espera que melhore muito a situação ali, mas a região central é a mais discutida, né? E a gente precisa entender primeiro que a cidade ela foi construída em um local que já tinha enchente, já era natural encher
esse local onde está ali o Mercadão, né, ali já enchia naturalmente. Então, mesmo antes de existir cidade, quando era, antes de ser fazenda, enfim, né, quando era um território natural, esse vale já enchia. Porque é comum, o rio ele tem o seu leito natural e tem um leito expandido, que é a várzea desse rio, que ele expande quando acontece esse tipo de situação. E tem uma máxima na drenagem, que é a chuva maior ainda não existiu. Ela sempre é a próxima. Sempre vai ter uma maior, que vai acontecer mais rápido. Então, quando você faz projetos de drenagem, você estabelece o período histórico de chuva para você fazer as contas. Se cair uma chuva que cai a cada 100 anos, se cair uma chuva que cai a cada 1000 anos. Então, eu aprendi muito nesse projeto do Enchente Zero, aprofundando. Eu gosto muito de aprofundar, né? Eu sou engenheiro, então eu sou engenheiro de produção mecânica, eu gosto de aprofundar nos temas para entender bem. Então, aquela região, a gente vai ter que pensar em sociedade uma solução, porque nós ocupamos a várzea do rio, a gente canalizou, né? Como sociedade, fomos lá, canalizamos, e agora o rio procura o espaço onde ele deveria estar, ele encontra cimento, e aí ele está em cima, porque o canal que foi construído não tem capacidade. Então a gente tem que discutir em sociedade, e, inclusive no Enchente Zero, eu queria até passar a palavra para a Laura, a gente discutiu isso. Como que a gente vai fazer uma solução sem discutir com a sociedade? O que a sociedade gostaria? Porque a sociedade que vai viver aquilo ali. Não é só o prefeito junto com os secretários que contrata um projeto, fala, faz isso aqui, e aí vai lá, não discute com a sociedade o que as pessoas querem, né? Onde que elas querem viver, né, Laura? Mas, na verdade, as pessoas, em geral, elas querem a solução. Na verdade, muitas pessoas não estão necessariamente querendo se envolver com a implementação da solução. Elas querem que alguém resolva o problema, né? Mas você tem que ouvir essas pessoas e elas têm que entender que elas fazem parte daquilo, né? Não tem como você encontrar uma solução de ocupação de um território sem que os usuários daquele território não estejam envolvidos. É impossível, você tem que envolver as pessoas. Quer elas queiram, quer elas não queiram. E tem técnicas para isso, porque de repente a pessoa ela não se sente apta para falar assim, olha, a solução é essa, né? Porque eu mesmo não sou especialista em drenagem, você também não, mas a gente pode ter técnicas de ouvir, né, a população. Exatamente. Você gostaria de, nesse lugar aqui, ter um parque linear, verde, aberto, ou você quer ter um piscinão cinza que segure essa água? Você pode discutir alternativas, né? Eu acho que esse é um ponto principal. Mas com relação a essa participação da população, né, eu acho que o mais importante é você poder trazer algumas ideias, né, através dos melhores profissionais da área e levar algumas ideias, eu acredito que um pouco pronta, como você falou. Fazemos um piscinão aqui, é um parque linear, né? Vamos destaponar o rio e fazer uma mureta lateral para que ele corra um pouco mais livre, ou vamos mudar ou deixar do jeito que está e fazer alguns paliativos, né? Eu acho que é importante. E, Laura, você que participa muito dessa área, né, e você já teve junto com o Mário aí um bom tempo, desde do Mob Sanca, né, que você participa. Você acha que houve alguma evolução nos trabalhos contra a enchente na cidade? Eu não noto. Eu não noto, por uma questão pessoal, que eu moro distante do centro, né? Mas, assim, a última coisa que eu soube foi o plano, né, de macrodrenagem, que não avançou. A gente tentou fazer um movimento em relação à prevenção aos desastres, né, da enchente, mas a prefeitura não se envolveu, não participou. Era para ter todo um processo de você fazer esse fórum de discussão para buscar solução, porque muitas vezes a gente pensa que é só o técnico que tem solução, mas na verdade tem muitas soluções que são propostas pela própria comunidade que entende, que vive o problema, né? Então, tem que ouvir, não tem como não ouvir. Agora, ouvir sem consequência também não adianta nada, né? Mas, na verdade,
a gente não conseguiu nenhum resultado, né? Tudo bem que tinha pandemia, tinha toda uma dificuldade, a gente nem se conhecia pessoalmente, a gente se conheceu online, né? Nas reuniões da enchente, ficou lá conversando quase 2 anos só remotamente, né? Foi muito estranho, né? Mas ano após ano a gente vê enchente naquele lugar, as pessoas não saem de lá, a enchente continua acontecendo, elas sabem, elas acabam adotando algumas medidas assim, paliativas, como você falou. Se adaptaram, né? Se adaptam, mas se adaptam de um jeito muito ruim, né? E eu acho que falta um pouco, né, que eu acho que é uma coisa que a gente vai poder discutir, é a visão mais sistêmica da cidade. Porque não são soluções pontuais que resolvem problemas pontuais. Existe até um conceito interessante que se chama acupuntura urbana, que é você aplicar alguma solução localmente que possa ter impacto sistemicamente, né? Mas não se pensa isso na gestão pública. Por quê? No nível local, a pessoa que está lá, responsável, ela tem que ser uma pessoa com visão de gestão. Ela não, se ela estiver preocupada com carreira política, com o que vai ser, que vai agradar isso, vai agradar aquilo, não pode deixar de ver isso também, mas a prioridade do gestor público no nível local é atender problemas que às vezes são emergenciais. Então, é muito difícil a pessoa ter tempo de planejar tudo em 4 anos, né? Até porque às vezes tem dificuldade de acesso às informações anteriores. Então, assim, sem um apoio da população em resolver os problemas, ou pelo menos a intenção de ouvir, né? Ouvir as pessoas, e as pessoas ouvirem o que você tem a dizer, fica difícil resolver. Se cada um só cuidar da sua vida, só do seu probleminha pessoal, não vai resolver a cidade, né? Então, eu acho que o papel de liderança que um prefeito tem que ter é fazer as pessoas entenderem que a cidade é de todos. Todos têm que ter uma dose de contribuição. Seja uma contribuição assim, política e proativa, seja uma contribuição de não empatar, né? Por outros motivos, como muitas vezes acontece, né? Então, assim, essa enchente não foi a primeira, não será a última, infelizmente, e ficar só fazendo plano e guardar na cadeira, não vai, na gaveta, não vai resolver nada, que é o que acontece. E quando se fala um pouco essa coisa assim, contratar, você estava falando, né, contratar técnicos de fora e tudo mais, é assim, o poder público só pode contratar, usando o dinheiro público, por meio de licitação, né? E os processos de licitação são complicados, são exigentes, não é fácil. Às vezes a pessoa quer fazer uma coisa, ela é obrigada a contratar um que fez uma proposta melhor. Vamos assumir que não tem nenhum outro interesse envolvido, que não haja corrupção, que nada, né? Assumindo que nada disso existe, você entra num processo licitatório, tem a Lei 8666 que foi reformada, né, revista, tem vários adendos aí que melhoraram um pouco, mas o fato é o seguinte, a grande ferramenta que o poder público tem para transformar a cidade é o orçamento. Esse é o nó da coisa. Se não tem uma questão orçamentária resolvida, sei lá, não sei quanto que agora, não sei dizer de cabeça, quantos % da receita da prefeitura gasta no quê, né? Mas com certeza... Dinheiro livre, a prefeitura tem de fonte 1 em torno de 8%, se ela não tiver, se ela tiver o máximo de pessoal contratado, que é 52% mais ou menos. Entendeu? Então ela tem de fonte 1 dinheiro livre 8%. São 1 bilhão e 400 milhões, né, no orçamento. Nós vamos ter aí em torno de 120, 130 milhões de reais livres em fonte 1 para poder usar livremente do jeito que quiser. E tem mais um pedacinho, se eu não me engano, do IPVA também que pode ser destinado. O resto tem que ser dinheiro que vem de fora. Então, e tem meios de você conseguir, né? A gente conhece bastante solução de parceria, tem PPP, tem fundos internacionais de cooperação, tem muitas maneiras de você conseguir recursos para uma prefeitura. Tem. O fundo da bacia também, hidrográfica, que dá para usar também. Principalmente para enchente, né? Exatamente. Tem muita solução. Tem muita solução, mas infelizmente, se você não tem um projeto estruturado e gente capacitada para ir atrás,
não é utilizado. Então, mas aí isso daí que é assim, é uma questão que você colocou, Laura, que a gente tem que sempre pôr em discussão. Por quê? Porque para a prefeitura executar qualquer coisa precisa de um projeto. Uhum. Para você fazer uma casa, você precisa de uma planta, você precisa de um projeto. Só que Né? Correto? Então, assim, você precisa de todo o trâmite burocrático, né? E esse é um ponto que eu sempre bato, assim. A gente, por exemplo, fez o plano de mobilidade. Uhum. O projeto está sendo feito pela Fundação Getúlio Vargas, entendeu? Poxa, nós temos uma USP aqui, no meu caso aqui, a 300 metros, né? Será que numa USP nós não temos profissionais capacitados? Aí entra um outro detalhe. Para esse profissional participar, a prefeitura tem que criar uma lei que dê abertura, por exemplo, para um estudante e faça esse projeto, porque aí você tem que ter a empresa específica para fazer esse projeto, tem que participar de uma licitação, você entendeu? Quer dizer, os entraves são grandes. Mas mesmo o projeto em geral é licitado, não sei se Não, o projeto né? é licitado. É. Mas o que eu quero dizer, para você, como arquiteta, se for fazer um plano de mobilidade urbana, para fazer esse projeto, você precisa ter uma empresa, você precisa ter burocraticamente, ter tudo. No seu contrato tem que estar constante que você tem que ter um fundo de 1 bilhão, por exemplo. Uhum. Quer dizer, tem muitos entraves. E eu acho que a administração pública precisaria diminuir esses entraves ou dar abertura para que pessoas mais próximas possam participar, né? Esse é um detalhe importante. E aí depois disso, você ainda tem a licitação da empresa que vai executar esse projeto, que é como você falou, ela ganha na hora, começa a receber no meio do caminho, eu não vou dar conta, vou desistir. O que acontece? Para tudo, vamos rever. O dinheiro não deu, precisa fazer um adendo. Aí vai, coloca mais dinheiro, né? Quer dizer, é muita coisa enrolada e essa desenrolação é que todo o novo, pelo menos, promete que não exista, né? Quer dizer, assim, entre aspas. Eu gostaria de comentar sobre isso, porque quando você vai contratar um projeto e abrir uma licitação, você já tem definido o escopo. Você já sabe o que você quer. Então, Exato. quando você pede, abre a licitação, você tem lá o escopo do que você busca com aquele projeto que vai ser implementado. O que a gente propôs é um passo atrás. O planejamento do que vai ser feito, ser discutido com as pessoas da cidade. Porque tem muita gente, a gente fez o projeto Enchente Zero, acho que tinha, sei lá, umas 150 pessoas, não lembro quanto que tinha. Era muita gente participando. As reuniões, muito interessantes, a gente fez diagnóstico. Depois de construir o diagnóstico, a gente foi trabalhar em proposta, mas não propostas de projeto técnico, de resolver o problema aqui da drenagem daquela região. Não, é proposta de governança. O que é governança? É como vai ser gerida a solução no longo prazo. Então, a questão é, a forma, por exemplo, agora existe lá um projeto que foi contratado para a Bacia do Gregório, e estão trabalhando lá já em projetos executivos e tudo mais. Mas o que a gente fala a gente precisa definir antes o que vai ser feito. E as pessoas da cidade participaram de forma voluntária nessa discussão. O que a gente propôs? Assim, o ponto nevrálgico, o principal ponto da nossa proposta junto à prefeitura, no Enchente Zero, foi estabelecer um grupo de trabalho entre sociedade civil organizada e prefeitura e membros da sociedade, para que pudéssemos ter uma proposta do que fazer, para depois, uma vez alinhado com essas entidades representativas, vou dar exemplos, tá? Só para vocês entenderem. Quem que estava com a gente lá no Enchente Zero? Né? O Enchente Zero foi um projeto do Move Sanca, que busca... Eu até ia pedir para você, explica bem, porque esses dias numa das conversas em grupo, mas o Enchente Zero é de 2021. Sim, né? sim. Assim, explica para o pessoal entender o que foi esse projeto, Perfeito. e qual a intenção dele, e também aonde você vai levar. Tem, eu acho que, se não me engano, 3.000 e poucas assinaturas já. Pelo que eu vi agora há pouco, passou 3.600. 3.600. Até para o pessoal também participar e poder estar assinando. Perfeito. Quem quiser assinar o abaixo assinado, entra no meu perfil no Instagram, é Mário Casale, tá? Busca lá.
e tem um link que você vai clicar o link da minha bio, vai abrir lá as opções, tem o link do manifesto. O manifesto foi uma ideia da Laura, tá? A Laura, inclusive é o nome dela que está lá no abaixo-assinado, né? Ela que abriu o manifesto lá no site do change.org, acho que é. Né? E está no nome dela lá, a gente fez, que não existe uma instituição, né? Move Sanca, não existe um CNPJ, nem projeto Enchente Zero, então alguém tinha que ir lá e fazer, a Laura que deu a ideia, né? Então ela que fez. E ela deu essa ideia porque a gente estava discutindo, a gente fazia reuniões de acompanhamento e de próximos passos, né? A gente usando metodologia ágil, e aí veio essa ideia. Não, então vamos fazer um manifesto para mostrar o que a gente entende que tem que ser feito e um abaixo-assinado para as pessoas mostrarem que concordam com essa ideia, né? E foi por isso que a gente conseguiu depois. A gente fez no dia do meio ambiente, acho que foi dia 5 de junho de 2021, a gente fez essa reunião com o Tundizi representando o prefeito. A gente convidou o prefeito para participar, isso está no YouTube. Quem quiser procurar lá, coloca Enchente, São Carlos, Move Sanca, Manifesto. Você vai ver, vai ter lá uma reunião de mais de 2 horas da gente conversando, todos os participantes desse projeto juntos e apresentando para o Tundizi. Quem estava de entidade? Estava o CIESP, estava a ACISC, a OAB, representando também com a comissão OAB Águas, eu cheguei a participar dessa comissão em algumas reuniões. Estava o Sincomércio, estava a AEASC, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de São Carlos, estava o Fórum das Associações de Bairro, representando, se não me engano, 18 ou 19 associações de bairros de São Carlos. Então a gente conseguiu unir muita gente representativa para propor para a prefeitura. Então a gente imaginou na época que teria um retorno, que eles iriam concordar com a proposta, porque, poxa, estava todo mundo ali, sabe? Disposto a trabalhar voluntariamente, deixando isso claro, né? Aliás, a gente trabalhou meses, né? Meses. Todo mundo De forma voluntariamente. voluntária, Gente, ninguém... do maior, assim, super... Ninguém recebendo nada por isso. Não. Né? Então, eu fiquei muito orgulhoso do que a gente construiu, né? Eu fundei esse projeto, depois eu chamei uma pessoa para estar como co-líder comigo, que foi a Sayonara, uma pessoa incrível que ajudou muito, e aí teve várias pessoas que se mobilizaram, tal. Eu fiquei muito orgulhoso. A gente fez um trabalho muito legal, né, Laura? E é uma pena que, assim, eu acho que ajudou a fazer também pressão na prefeitura. Claro que ajudou. A gente vê que eles se mobilizaram mais depois desse projeto, já tem mais obras acontecendo e tal, mas o que a gente percebe é que não existe esse plano de longo prazo. Não existe participação da sociedade na construção da solução. Aí eu volto naquela questão do escopo que eu estava falando. Foram lá, contrataram para fazer o projeto, a análise de viabilidade e projeto executivo. Foi discutido com a sociedade o que é para fazer? Se já estão construindo o projeto executivo, é o que precisa mesmo para você abrir uma licitação, para você ir atrás de verbas, você tem que ter um projeto executivo. Mas sem discutir com a sociedade, qual que é a alternativa melhor? Inclusive é um erro. Discutir, né? Eu acho até que tem coisas que você tem que fazer audiência pública, não é assim, né? A própria licitação exige que quem for desenvolver o projeto e que for implementar, eventualmente faça consultas públicas, né? Perfeito. E assim, quem tiver interesse, vai lá para ler esse manifesto, é muito legal. Ele fala de governança, fala, por exemplo, de percentual de orçamento que a gente entende que precisaria estar para obras relacionadas à prevenção a enchentes. Tem a inclusão disso no plano plurianual, no PPA, na LOA, na LDO, né, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei de Orçamento Anual, percentual de meta, acompanhamento com transparência, divulgação periódica do que está sendo feito, dos valores envolvidos, das origens dos valores. Então, é uma coisa estruturada de governança. É o que eu aprendi a fazer na empresa, e depois eu encontrei a Laura, que conhece disso sobre gestão pública, ela é pós-graduada em governança e infraestrutura urbana, né? Pós-doutorada, né? Como é que fala? Pós-doutora. Fiz um pós-doutorado. Fez um pós-doutorado. E aí a gente uniu, né, e fez lá esse manifesto, já junto com, né, todo esse grupo de pessoas. Então, a gente... E é atual, foi de 2021, passaram-se 3 anos, e ele continua atual. E é o que eu pretendo fazer, é seguir o que está ali, entendeu? E o problema está ali, né? Na verdade, o problema não mudou. Exato. A chuva é a mesma em grande volume, né? E a gente não tem muita solução. Apesar que uma solução eu vi, porque após
Eu, há 2 anos atrás, eu fiz uma live acompanhando uma das chuvas, né? E ontem, na hora que eu saí, no horário do almoço, eu estava na rua, putz, vou lá fazer uma live. Eu até parei e falei assim, não vou. A gente tem o nosso Facebook, o Instagram da rádio e tal. Eu falei, eu não vou, porque é muito triste você ver, né, a enchente, você vê, por exemplo, eu na live tinha 3 carros passaram por mim, boiando na minha frente, sabe, algumas coisas, e eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu nem vou fazer, porque eu acho que jornalisticamente é ótimo, para audiência, meu Deus do céu, mas no meu íntimo eu falei, eu acho que é muito ruim, porque as pessoas sofrem demais, e você na verdade só está mostrando a desgraça dos outros, muitas vezes que está perdendo muitas coisas, e eu acabei não fazendo, só que no pós, né, no outro dia, à tarde eu fui no centro e estava a prefeitura trabalhando lá, com ajuda, bombeiro, defesa civil, e no outro dia eu fui, né, rodar o centro e eu percebi uma coisa importante. Na verdade, o comerciante aprendeu, vamos dizer assim, a lição de casa. Sim. O que é a chuva? O que é enchente? É uma coisa que a gente não consegue deter. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar a ferramenta que está ao meu alcance. Aí eu vi uma barricada na loja da esquina do Mercadão, ali com o Alfredo Maffei ali. O cara botou uma barragem na porta da loja dele de 2 metros de altura, entendeu? Eu fui lá ontem ver também, para ver as consequências, conversei com muita gente e cada um já se virou para minimizar, porque já percebeu que infelizmente vai acontecer. Cada um por si. O próprio Mercadão, eles construíram umas barreiras que foram muito efetivas, inclusive. O que o pessoal lá falou é que entrou por baixo, pelos ralos, começou a subir. Mas subiu pouco, não foi nada que deu muito estrago, nem nada. Mas se tivesse do jeito que estava antes, sem as barreiras, isso teria entrado, né? Teria sido muito pior. Então eu conversei com muitos lojistas lá, entendendo, a grande maioria não sofreu tanto dessa vez. Teve perda, sim, né? Teve problemas, tem prejuízo, mas reduziu muito ao que poderia ser, graças à ação deles de contenção, para se acostumar com... Sem apoio, claro, mas eles tiveram que se virar, né? Já que não tem resolução. As sirenes, a maioria das pessoas que eu conversei falou que não ouviu as sirenes. Eu achei a proposta e a execução importante, né? Eu acho importante que o Samir e o Pedro Cavaleiro colocaram essas sirenes. Eu acho que, uma vez, eles como Defesa Civil, precisam pensar em soluções, enquanto os outros departamentos não resolvem, né, o problema estrutural, né, de forma estruturada. Tem que ter, né, esse tipo de solução. E eu acho que dá para melhorar, né? Porque eu ouvi muita gente falando assim, aqui dentro da minha loja eu não ouvi, quando eu ouvi já estava subindo muito rápido e tal. Eu acho que para muitas pessoas, até eu vi um vídeo, né, mostrando o carro saindo, eu acho que ajudou, né? Quem estava na rua deve ter ouvido e tal. E acho que dá para aprimorar esse conceito enquanto não tem uma solução. Eu conversei com o Samir exatamente por isso ontem, né? E ele comentou, ele falou, na verdade, a gente fez o projeto, implantou, mas realmente usar efetivamente ontem foi a primeira vez. Né? Então, assim, porque você colocava, eles fizeram em novembro uma simulação, mas eles fizeram uma simulação com tempo seco, né? Sem o barulho da chuva em si, as pessoas avisando, vai ter a simulação, tal, quer dizer, então é uma situação. Ontem teve a situação, antes de ontem teve a situação real, né? Sim. Quer dizer, então agora ele já se comprometeu a fazer todas as soluções, principalmente da Praça do Mercado até a Visconde Inhaúma, né? Criar vamos dizer, uma extensão das cornetas. Eu até falei para ele, coloca uma corneta de guerra, né? Como você ouve lá em Israel, aquele negócio ensurdecedor. Eu falei assim, porque no fundo realmente é uma situação que é paliativo, mas não vai acabar com a enchente, mas vai ajudar aquelas pessoas que podem ter perda, né? E de repente, por exemplo, a loja, mesmo tendo uma boa barricada, ela tem que ter o tempo hábil para montar. E sair de repente da loja, porque monta de fora para dentro, né? Quer dizer, então você tem, de dentro para fora, fecha o portão de dentro, depois coloca a barricada, quer dizer,
tudo isso eu acho que é também importante. E houve esse comentário, falou, não, a Sim. gente está sabendo e vai, quer dizer, cada um no seu quadrado, como você falou, enquanto um não resolve efetivamente, ele vai tendo as medidas paliativas, o que eu achei muito importante, entender e assumir, falar, não, houve falhas, isso aí, a gente vai correr atrás, eu acho que é o mais importante. Sem dúvida, sem A dúvida. gente até fez um concurso, lembra? Fez uma parceria com a USP, que fez um concurso para os estudantes apresentarem soluções Sim. paliativas, justamente. Paliativas. Teve coisas até bem interessantes. Foi. Né? Tudo geralmente em torno de construir barricada ou, né, algum obstáculo para a água Sim, não entrar foi na... muito legal isso, bem lembrado. A gente fez dentro do Enchente Zero. Eu tenho amizade com a professora Janaína Mascarenhas, né, neta do professor Sérgio Ivone Mascarenhas, e ela tem uma disciplina de construção de projetos na USP, né? Eu estudei na USP, então eu conheço muito o pessoal de lá. E a gente fez uma proposta para os alunos naquele semestre construírem soluções para mitigar a questão das enchentes para os lojistas do centro. Então eles foram lá, cada turma, né, em grupos, entrevistar tal, e fizeram algumas propostas. Pedi na época também para eles conversarem com a própria prefeitura para ver se conseguia ajudar e tudo mais, né, unir forças, mas isso não aconteceu. E o que eu percebi é que, infelizmente, muitas das soluções que eles propuseram lá na época não foi implementada. Até assim, a própria a forma como cada loja fecha a sua entrada, cada uma fez do seu jeito. Não existe uma solução assim, aí você vê que uma funciona mais, outra menos. Uma falou assim, não, a água entrou até aqui na minha canela, outra água entrou um pouco mais. Ah, não, mas por que? Ah, porque entra por baixo ali, a vedação não funciona tão bem, tal. Então, assim, eu acho até que a prefeitura poderia atuar nisso, entendeu? Buscar estabelecer uma forma, enquanto não se resolve, né? Porque, assim, isso é uma coisa rápida de fazer, diferente de uma solução de longo prazo, que você mudar toda uma drenagem, microdrenagem, macrodrenagem, que demora anos para resolver, isso é uma coisa rápida de fazer. Então, você poderia estabelecer também um projeto para ajudar a construir soluções melhores do que o que está sendo implementado ali. Você falou de construir uma muretinha, eu lembro que o Toninho Calçado, né, que eu converso bastante com ele, ele teve um problema, né, ele que vive no comércio de São Carlos há 50 anos, e ele falou, ó, eu tinha uma muretinha assim, aí a chuva foi pior, aí eu aumentei, ele fez uma muretinha de 1,20 m. Aí a última, aquela fatídica, né, que encheu mais, ele falou, passou da mureta, eu mudei de endereço. Aí ele foi lá pro alto da General, um pouquinho depois da Igreja São Benedito, até converso com ele de vez em quando, e ele fala, eu não suportei. Falo, Sim. E aí, muitas vezes o imóvel locado, a pessoa, o locatário vai até o proprietário fala, não, hoje é você que toma conta, o problema é seu, e às vezes é infraestrutura e acaba atrapalhando bastante. Né? Ô Mário, eu quero saber como que anda a sua campanha. Está andando pré-campanha. Só pré-campanha. Só para seguir o termo eleitoralmente. Legal, né? Se eu depois não falar, mas ele falou, né? Como que está a sua pré-campanha? Né? Fala um pouquinho. E antes até de você até responder, o manifesto ainda está em votação. As pessoas que quiserem votar é só através do link que você passou. Do link. Não é uma votação, é uma adesão. Uma adesão, uma assinatura, um abaixo-assinado, né? Recomendo para as pessoas lerem, de fato, que tem muito conteúdo bacana ali, tá? Muito legal. Bem sintético, Sintético. Né? Proposta, problema, pá. Muito interessante, eu fiquei muito feliz e orgulhoso com esse resultado que a gente teve ali e da aderência na época, né? De quantas pessoas que aderiram e a cada nova enchente o pessoal puxa de novo esse manifesto, fala, vamos de novo pedir para as pessoas se manifestarem e tal, para levar para a prefeitura o que tem que ser feito. E para levar para a prefeitura precisa de 5.000 assinaturas. Isso é para propor um projeto de lei, né? Isso é para propor um projeto de lei. Não era esse o objetivo na época, porque a gente imaginava que a prefeitura iria aderir pelo conjunto de instituições que estavam ali presentes e o clamor popular, né? A gente não esperava que precisasse disso, mas é uma boa ideia essa que você deu de chegar a conseguir as assinaturas para poder fazer um projeto de lei, uma boa ideia. Até a própria sinalização, a própria prefeitura que sinalizou que estaria interessado. Na época eles falaram que queriam. Bem, gente, né?
Na época eles sinalizaram que iriam fazer tudo, mas depois nunca mais se falou no assunto. A gente tentou vários contatos. Eu fazia parte do Conselho de Defesa Civil da cidade. Eu tenho em ata, eu cheguei a pedir para colocar em ata, a propor, chamei várias pessoas para conversar em relação, pedi uma reunião específica para isso, pedindo para colocar na lei que a gente abrisse esse grupo de trabalho. Porque na época tinha uma lei que o procurador Flávio Okamoto havia solicitado em relação às enchentes. Eu falei, gente, vamos aproveitar essa oportunidade que tem que fazer a lei e vamos colocar a abertura desse grupo de trabalho. A gente já começa a ter pelo menos um fórum de discussão, né, para a gente depois pensar em quais são os projetos executivos. Né? Nesse fórum de discussão você consegue estabelecer qual que é o formato de resolução. Então, enfim, o manifesto está lá. Quem quiser assinar, entra no meu perfil no Instagram. É o jeito mais fácil, né? Mário Casale, né? Tô lá na minha bio, tem o link lá e tá lá um dos 3 links que estão lá, é o do manifesto, você pode clicar para assinar. Para poder assinar. É isso aí. E, obviamente, se conseguir 5.000 assinaturas, se transforma já num projeto de lei, né? Quer dizer, não necessariamente ele vai ser um projeto de lei, vai entrar em votação, né? E muda um pouco, né, o métier do negócio, que eu acho que isso é importante. Então, agora, só para a gente recapitular, né? Você falou esse negócio de promessa, né? Eu estava ontem, dei uma matéria, uma notícia aqui, que as empresas construtoras de veículos prometeram investimento de 100 bilhões de reais até 2029. Né? Foi uma entrevista do vice-presidente, né, o Geraldo Alckmin, e que a Anfávia lá falou que ia investir no Brasil até 2029, né, assim, fez uma promessa, né, fez uma divulgação de uma notícia importante. 100 bilhões é bastante dinheiro. Só que entre a promessa, necessariamente, e o cumprimento, né, são duas coisas muito distintas. E eu até coloquei, eu falei assim, prometeram, até 2029. Quer dizer que pode passar 24, 25, 26, 27, 28 sem gastar um tostão. E gastar tudo em 29. Ou no meio do caminho, falar, puxa, era para ser 100, mas nós vamos aplicar somente 2. Porque não deu para alcançar. Quer dizer, então, e é isso que eu acho que a gente tem que lutar, né, na política, para que isso acabe. E eu acho que nós temos um plano de governo que é assinado, registrado no TSE, lá no TRE, que você faz como uma proposta, né, do que vai acontecer, e na verdade a hora que entra na prática não acontece nada. Quer dizer, e para quem fica por isso mesmo. Qual a responsabilidade? Existe... Aquilo é um contrato que no caso o candidato faz com a população. Quer dizer, isso aí eu acho que tem que ser criada uma regra de improbidade administrativa. Se não cumprir, por quê? Porque aí o cara não mas o candidato não pode escrever qualquer coisa. Os pré-candidatos, né? Eles não podem escrever lá que vai fazer 10 quarteirão de asfalto e fazer 1. Quer dizer, prometer que vai fazer, nós vamos fazer 5.000 metros cúbicos de asfalto, nós vamos canalizar o córrego do Feijão até São Carlos 2 vezes. Quer dizer, melhor não canalizar que pior é enchente. Esquece canalizar. Mas eu digo, mas prometer. Inclusive teve gente mais, aí, né? Prefeitos que canalizaram e que pioraram a situação da enchente em São Carlos. Mas canalizar não é bom. Porque a hora que você canaliza, não tem mais a drenagem daquele natural que acontece enquanto o rio está correndo, né? Porque se a terra está ali, vai infiltrando. Eu acho que, se eu não me engano, só para finalizar, eu acho que o tubo que passa por baixo da Jometa e do córrego do Simeão deve ser o mesmo desde a década de 30 lá, que fizeram 50. Esse é um problemaço. Mas, se serve de consolo, eu acho que não serve, né? Eu moro aqui em São Paulo faz 7 anos, mas em São Paulo, até hoje, não se resolve essa questão. Nem com piscinão, nem com nada. E é uma coisa assim, a despoluição lá do Tietê e do Pinheiros, é uma coisa assim, com que cada gestão que entra tem aquela briga e tem... A promessa, né? Eu acho que nos últimos, 5 anos, deu uma andada. Sim. Mesmo assim, quantas décadas, quantas gestões não passaram ali para resolver isso? E é por isso que o Novo nasceu, para mudar essa situação. O Partido Novo, que eu faço parte, né, quer colocar novos políticos
à disposição da população para que a gente consiga, de fato, executar as coisas e fazer as coisas acontecerem. E aí tem um detalhe que eu gostaria de acrescentar, que é o seguinte: eu trabalho com governança, políticas públicas, né? E uma das coisas que eu vejo, assim, que para mim é muito óbvio, né? Que a gestão local, ela lida com problemas concretos. Né? A pessoa que está lá como gestor local não tem que estar preocupado se na próxima gestão vai ser presidente, vai ser vice-presidente, não interessa. Ele tem que resolver os problemas que estão se pondo lá e ele vai ter que ter contato com as pessoas, coisa que quem está em Brasília não tem. Né? É muito fácil você estar no governo federal e prometer, e depois você diz, mas aí a gente é uma constituição, é uma federação, as responsabilidades são compartilhadas, são compartilhadas, mas não tem orçamento, né? Porque o orçamento todo fica na União. Então, como é que você dá, como a nossa Constituição fez, atribuir um monte de responsabilidade para as outras duas instâncias de governo, e, no entanto, a que tem menos recurso é a instância local, né? Então, não adianta prometer. E outra, existem mecanismos. Hoje em dia existem mecanismos para aquilo que a gente não tem palavra em português para isso. Olha que interessante. Tem uma palavra em inglês que é accountability. Hoje em dia as empresas aqui no Brasil usam essa palavra no inglês mesmo. Elas nem traduzem, porque não tem uma palavra como tradução. Significa responsabilidade pela prestação de contas do que você prometeu. Prestação de contas. Você tem que prestar conta daquilo que você fez. É isso que é accountability. Então, nós não temos, não existe. A pessoa fala o que quiser e depois nada acontece. Nada acontece. Hoje em dia está mais difícil um pouco. Inclusive, existem iniciativas da sociedade civil nesse sentido. Né? Tem o programa das cidades sustentáveis, se não me engano, que começou em São Paulo, daí tem várias outras que eles fazem uma lista. O próprio governo diz para, assim, o candidato fala, olha, eu me comprometo com essa, eles estabelecem metas, eles têm que cumprir. E São Carlos é signatário. Pois é. São Carlos é signatário, inclusive nas eleições de 2020, no MovSanca, a gente chamou todos os candidatos na época e a gente colocou na pergunta se eles se comprometiam a seguir a lei de estabelecer as metas do mandato. Mas o nosso prefeito atual não respondeu, foi o único dos candidatos na época que não respondeu e não gravou as respostas. Eu já aproveito para me comprometer aqui a seguir a lei das metas, que São Carlos é signatário, uma lei que nasceu lá no movimento Nossa São Paulo, que depois saiu para Cidades Sustentáveis, acho que é o nome lá do movimento Programa Cidades Sustentáveis. Né? Eu estudei muito sobre isso na época do MovSanca, porque a gente estava buscando estabelecer governanças, né? A gente tinha o projeto São Carlos 2050 também, que era um projeto para pensar a cidade no longo prazo. Da mesma forma que a gente está falando de fazer uma governança para pensar a resolução da questão das enchentes, a gente tem que pensar em tudo. Né? Por exemplo, você falou do 100 bi aí que os caras prometeram para conseguir as benesses, né? Porque é sempre assim, os caras prometem para conseguir benesse, né? Aí depois conseguiu a benesse, não tem que cumprir a promessa. É o jeito PT de governar, né? Para dar a ajuda para os amigos do rei. É assim que funciona lá, a ajuda para os amigos do rei. Então, se você é bem relacionado, você consegue subsídios enormes e tal, e a gente tem que mudar essa situação. Agora, o que a gente precisa em São Carlos é pensar em soluções para atrair empresas para cá. Então, vamos supor que seja 100 bi que vem para o Brasil de investimento. Quantos vão vir aqui para São Carlos? A gente tem que atrair. A gente tem que atrair, tem que ter política pública para atrair. Hoje a gente não tem nenhum parque industrial para o pessoal trazer uma fábrica. Então isso é outro assunto, mas desenvolvimento econômico, para ter emprego para as pessoas aqui, a gente tem que atrair mais empresa para cá. Né? Isso é importante. A gente deixa para um outro dia, já estouramos o horário. Eu quero... Passou rapidinho. Eu quero agradecer a você, Mário, primeiramente a você, Laura, por ter vindo pela primeira vez, mas as portas estão abertas. Uma ótima tarde a você e obrigado. Muito obrigada aí pela atenção, pelo convite. Maravilha. Obrigado, Mário, mais uma vez. E a gente combina, então, um próximo dia para falar a respeito de outros assuntos que não somente a enchente. Tá eu estou sempre à disposição, André. É só você chamar que eu apareço aqui. Quero agradecer a todos pela audiência, por estar acompanhando a gente, convidar a todos para me seguir nas redes sociais, Mário Casale, no Instagram, no Facebook, e dizer a todos que tenham esperança, porque nós vamos conseguir transformar nossa cidade. Nós vamos transformar ela na capital da tecnologia
para as pessoas que aqui vivem. Tem opção, envia para os seus amigos o meu perfil, fale sobre mim, porque nós vamos conseguir transformar São Carlos. Obrigado. Muito bem. Pode ficar aí rapidinho, eu só vou fazer o esporte para a gente finalizar. Lembrando a todos, ontem nós tivemos o pré-olímpico brasileiro, né?